A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos 4. Alguns versículos dizem assim: Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo, anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Nós temos aqui a continuação ainda da cura do homem que pedia esmolas diante do pórtico de Salomão. Agora a consequência para João e Pedro é a prisão. Eles são portadores da palavra de Jesus. Através do nome de Jesus, o paralítico fica curado e eles são colocados na prisão. O anúncio de Cristo, o anúncio da palavra da justiça e da verdade traz perseguição. Nós poderíamos dizer, mas hoje nós somos perseguidos ainda. O mundo é grande. No Brasil, talvez menos. Algumas pessoas podem ser perseguidas ainda pelo anúncio de Cristo, mas sempre houve na história da igreja muita perseguição por causa do anúncio de Jesus Cristo. Hoje, por exemplo, nós temos esse Estado Islâmico que aparece na televisão toda hora, que continua ou está numa empreitada acirrada contra os cristãos. Aqui Pedro e João não arredam o pé. Diante da perseguição, eles não arredam o pé, eles testemunham. E ainda eles dizem, Pedro diz assim: nós estamos aqui presos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquele homem que foi curado pelo nome de Jesus Cristo, que vós crucificastes, mas ele ressuscitou. Pedro continua dizendo toda hora: aquele que vocês crucificaram está vivo e ressuscitado. Por isso, Pedro, os discípulos, são testemunhas do ressuscitado. E de onde vem essa coragem para testemunhar? A coragem vem do Espírito Santo, da força do Espírito Santo que está em nós. A salvação se dá pela fidelidade a Cristo e não à lei. Os judeus ainda compreendiam, não, nós temos que ser fiéis à lei. Agora Pedro, os discípulos dizem, nós temos que ser fiéis a Cristo. Ele é a novidade absoluta. Por isso, de certa forma, os apóstolos pregam o fim da religião, da velha religião, para mostrar a novidade de Cristo. Que nós tenhamos essa coragem de testemunhar e de anunciar o Cristo na nossa vida todos os dias.